Hoje nós vamos tratar de um assunto assim não tão popular, muito importante nos tempos que nós estamos vivendo, principalmente. E aí, o estilo de vida de um cristão. O que você acha disso, hein? Vamos ver? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E agora? Acompanha comigo. Se nós somos cristãos, é porque nós seguimos o exemplo de Cristo. E se nós seguimos o exemplo de Cristo, nós valorizamos os ensinamentos de Deus, os seus princípios de vida. Jesus veio aqui na Terra e nos ensinou como agir, como fazer. Jesus foi muito perseguido aqui na Terra, porque ele tinha um estilo de vida próprio, que ia muitas vezes de encontro ao que as pessoas esperavam dele. Para evitar qualquer estresse, nós começamos a nos adequar melhor às circunstâncias. E de repente, a gente começa a cair até num certo engano. Passamos a nos convencer que estamos fazendo certo, fazendo o correto, que não há nada de errado em determinada ação. Tudo começa a ficar muito relativo e assim passamos até a não percebermos os erros, os equívocos, os pecados. E por vivermos inseridos nessa sociedade, quando participamos de uma comunidade, trabalho, escola, clube, começamos a assimilar mais as práticas, os costumes, a cultura. E assim começamos a, muitas vezes, a perder o parâmetro do que você pode absorver, o que devemos permitir que entre na nossa alma, o que está ficando tão natural para você que não deveria ser. De repente, o mundão afora não percebe mais a diferença que um cristão deve fazer no seu meio. Quero dizer, ser diferente não se trata de você ser melhor. Nós não temos mérito nenhum. Cristãos, não cristãos, ateus, somos todos amados por Deus. Temos o mesmo valor perante os olhos de Deus. Eu estou falando, nesse momento, para pessoas, eu digo cristãos, que já conhecem esse Deus. E por já conhecerem esse Deus, possuem uma luz que pode iluminar diferentes lugares onde ainda está um pouco escuro, ainda não chegou a palavra de Deus. Quantas pessoas não conhecem o amor de Deus? Quantas pessoas não conhecem a sua lei, os seus mandamentos, o que Deus espera delas? Isso é muito importante. O que nós fazemos com esses princípios de Deus na nossa vida, que podem nos fazer muito mais felizes e a outras pessoas também? Nós acabamos deixando eles de lado, relativizando e vamos nos descaracterizando, vamos nos despersonificando. Quem somos nós? No que nós acreditamos? O que é mais precioso para quem crê em Deus, quem busca a sua palavra, quem busca obedecer os mandamentos de Deus, viver os princípios de Deus numa sociedade que vai de encontro mesmo a esses princípios, você sente muita dificuldade e perseguições. Sim, perseguições. Muitos cristãos, por professarem a sua fé, podem ser ridicularizados, zombados, perdem trabalho, perdem oportunidades, amigos ou conhecidos, colegas que dificultam a vida desse cristão, um chefe.
Nós podemos falar desde a perseguição lá naqueles países onde não há liberdade religiosa, até uma simples situação da sua e da minha vida. Você se vê numa situação difícil e que requer uma habilidade, um posicionamento seu para sustentar a sua fé, o seu princípio e não pecar contra Deus. Mas o que nós fazemos quando nós nos deparamos com circunstâncias que nós precisamos realmente nos posicionar para defender aquilo que é mais caro à nossa vida, aquilo que está no nosso coração. Pelo amor que eu tenho ao meu Deus, eu prefiro fazer diferente. Eu preciso dizer um não. Eu preciso explicar a alguém que não é por aí. Eu não vejo com tanta naturalidade determinada ação. Nós começamos a nos posicionar num mundo que é complicado. As pessoas já nem mais falam que elas acreditam, com medo de tantas polêmicas, de tantas discussões, dos cancelamentos. O quadro do cristão cada vez mais vai ficando difícil. Eu ia falar apertado, mas vai ficando estreito mesmo o caminho. Mas o que acontece quando nós nos apagamos e não deixamos a luz de Cristo brilhar? Nós podemos estar num meio onde outras pessoas que ainda não conhecem a Deus podem se encantar com algum estilo de vida seu. Nós podemos viver cercado por pessoas que nós nem imaginamos que ficariam muito comovidas com o amor de Deus por meio de suas ações, do seu posicionamento, da sua coragem, da sua ousadia em dizer quem você é e a que você veio. O mundo precisa de luz, de pessoas que reflitam a Cristo. Quando você abraça os princípios de Deus no seu coração, o que pode haver de melhor nessa vida? Você não está perdendo nada. Se você é uma pessoa temente a Deus, faça a diferença nesse mundo. Se permita ser usado por Deus. O que realmente vale a pena. Não se adeque a padrões que são apresentados a você, porque essa é uma tendência. Não, meu amigo, você é um cristão. Você já tem um exemplo, que é Cristo. E importa a nós seguir esse exemplo acima de qualquer coisa, de qualquer um. E se seguirmos esse padrão, nós vamos ser, sim, alvo de perseguições. Raciocina comigo. Quando alguém não se opõe a outro, se adequa facilmente a qualquer ação, essa pessoa não vai incomodar, não. Mas quando levantamos a bandeira de Cristo, incomodamos muitas pessoas e aí sofremos. Mas importa mais a nós permanecermos firmes, independentemente das circunstâncias. Do que você tem medo? De desagradar alguém? A gente quer agradar, a gente quer ficar bem, mas a que custo? Seja quem você é. Seja uma pessoa de princípios, sustente essa sua fé e leve avante, porque você não imagina o efeito que isso vai causar na vida das pessoas. Sabem, eu acho engraçado quando percebiam que eu não iria beber, não iria fumar, e algumas práticas de saúde, né, que eu tenho como princípio de vida, você não pode, né? Eu falei assim, não, eu posso qualquer coisa. Deus me fez livre. Só que Deus me fez tão livre que eu posso dizer não por amor a Ele. Deus me fez tão livre que diante de uma massa de pessoas que agem da mesma forma e fazem a mesma coisa, eu posso ter essa liberdade de ir contra o sentido da maré. Percebem? Enquanto um grupo de pessoas faz uma determinada ação, eu posso ter a liberdade de não precisar
fazer tudo o que todos fazem. Seja firme nos seus princípios, por amor a Deus. É tão diferente, porque, sabem, há questões que não se explicam racionalmente, não. Eu posso ficar falando aqui para você, você não vai entender. Mas há questões que se explicam espiritualmente. Sabe como é? Eu já falei isso em outros vídeos. Quando você começa a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo inunda tanto o seu ser, você começa a sentir um Deus tão maravilhoso, um Deus tão amoroso, você começa a sentir tanto amor por esse Deus, você começa a se apegar a esse Deus, e a sua vida vai tendo outro sentido. Você não quer entristecer o coração de Deus. Eu acho que determinado estilo de vida não agrada meu Deus, eu acho que o caminho não é por aí, eu acho que Deus espera isso aqui de mim. E aí você vai se preocupando e investir nesse relacionamento com Deus, e isso vai te enchendo de prazer, de alegria, porque você ama a Cristo mais que qualquer coisa. E quando a gente desagrada alguém que a gente ama, a gente sabe que ela vai ficar muito triste. Isso dói em nós. Percebe, então, o valor de você seguir aquilo que você acredita, aquilo que você ama, quem você ama? Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas não estou falando disso. Quero dizer de uma vida que procura seguir um fluxo. Mesmo que caindo você se levanta, mas você tem claro o caminho que você deve seguir. Você tem claro na sua vida a posição e as ações, as decisões que você deve tomar. É disso que eu estou falando. Você, como cristão, como uma pessoa temente a Deus, ter muito certo na sua cabeça o que é o certo a ser feito, o que Deus espera de você. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas. Queridos, nós estamos negociando tanto com o erro que nós já não estamos mais identificando o que é que a palavra de Deus diz a nós. Quantas vezes nós vimos na história que o momento que os cristãos foram mais perseguidos e sofreram mais, quando as feras comiam esses cristãos nas arenas, é aí que o sangue deles se multiplicava. E o que acontecia quando os cristãos viviam tranquilamente? A fé deles se esfriava. O Velho Testamento é um exemplo claro para a gente também, quando mostra esse povo que conhecia o único Deus verdadeiro, né, que abriu o Mar Vermelho, buscando as mesmas práticas pagãs dos outros povos que não conheciam esse Deus. Eles prestavam cultos a esses deuses, deuses que não ouviam, não sabiam de nada. Outros povos também sacrificavam os próprios filhos para esses deuses. Olha que prática terrível. E você acredita que o povo de Israel, muitos, sucumbiram a essas práticas? Mas também nós temos exemplos de personagens aqui da Bíblia que foram firmes, fiéis, independente das circunstâncias, mantiveram-se ali com a verdade que eles aprenderam no coração. E isso fez toda a diferença no desfecho da história. O que você vai fazer com a sua vida? Não se adeque àquilo que você não concorda, àquilo que não vai ao encontro da sua fé. Mostre a todas as pessoas o que você acredita, a sua razão de viver, por que você diz não. Se posicione em nome de Jesus. Mostre ao mundo que você tem uma vida totalmente entregue à vontade de Deus, e o que Deus quer que você faça é o que você vai fazer. Mostre ao mundo a luz de Cristo em você.
faça a diferença. Podem vir as perseguições, mas você será um instrumento usado por Deus para transformar vidas. Precisamos de pessoas entregues, pessoas com personalidade. Precisamos de pessoas que agarrem a força de Cristo e façam a diferença nessa sociedade. Não tenha medo de seguir um sentido contrário, mesmo que isso custe a perda de tantas pessoas amadas, mesmo que isso possa custar amigos, familiares, pessoas que não aceitem ou dificultem o seu caminho, mas faça o que é o certo a fazer, aquilo que você decidiu um dia aceitar, a palavra de Deus. Deus e eu.